Você já imaginou um apocalipse que não faz barulho, não derruba uma única casa e não derrama uma gota de sangue? A imagem que temos de desastres naturais é sempre caótica. Terremotos que partem o chão, furacões que arrancam telhados ou guerras que deixam marcas visíveis de destruição. Mas o evento mais aterrorizante da natureza é aquele que mata sem tocar em nada, deixando o cenário perfeitamente intacto, como se o tempo tivesse simplesmente congelado. Em uma noite de 1986, foi exatamente isso que aconteceu em Camarões. Mais de 1.700 pessoas perderam a vida em questão de minutos, e quando o sol nasceu, os poucos sobreviventes acordaram em um mundo onde tudo estava no lugar, exceto a vida. O assassino não foi um exército, nem uma doença, mas algo que você está fazendo agora sem perceber: respirar. Para entender como isso é possível, precisamos olhar para o Lago News. Aparentemente, ele é um paraíso, um lago de cratera vulcânica com águas azuis e tranquilas, cercado por vegetação exuberante e vilarejos rurais. Mas as lendas locais, passadas de geração em geração, sempre disseram que espíritos malignos viviam no fundo daquelas águas e que, de tempos em tempos, eles despertavam para matar. Por muito tempo, cientistas ignoraram essas histórias como folclore supersticioso. O que ninguém sabia era que as lendas não eram contos de fadas, mas avisos de segurança baseados em eventos reais que a ciência ocidental ainda não tinha compreendido totalmente. Na noite de 21 de agosto, os moradores dos vilarejos ao redor do lago ouviram um som estranho. Não foi uma explosão alta, mas um estrondo surdo e profundo, como um trovão abafado vindo debaixo da terra. Logo em seguida, uma névoa branca começou a deslizar pelas encostas da montanha em direção às casas. Quem viu a névoa chegando não teve tempo de correr, e quem já estava dormindo, simplesmente nunca mais acordou. O que desceu a montanha naquela noite não foi fumaça, nem vapor comum. Foi uma nuvem gigantesca de dióxido de carbono puro, expelida violentamente pelo lago em um evento raríssimo conhecido como erupção límnica. Imagine o lago como uma garrafa de refrigerante gigante. O gás vulcânico vinha se infiltrando na água por séculos, ficando preso sob a pressão enorme nas profundezas. Naquela noite, algo rompeu o equilíbrio, talvez um deslizamento de terra ou uma mudança de temperatura, e o lago o arrotou. A garrafa foi aberta. Toneladas de gás foram liberadas de uma só vez. Como o dióxido de carbono é mais pesado que o oxigênio, ele não subiu para o céu, ele desceu para o vale, colado ao chão, empurrando o ar respirável para cima e criando uma zona de morte invisível por onde passava. O cenário encontrado pelas equipes de resgate nos dias seguintes desafiava a compreensão humana. Não havia corpos feridos ou destroçados. As pessoas pareciam estar apenas dormindo. Havia famílias inteiras mortas ao redor da fogueira do jantar, pessoas caídas no meio de uma frase, e até gado parado no pasto, tombado de lado sem nenhum sinal de pânico. O gás foi tão eficiente e rápido que apagou a consciência das vítimas antes que elas pudessem perceber que estavam sufocando. Até mesmo as moscas e os insetos caíram mortos. O silêncio na região era absoluto, quebrado apenas pelo choro confuso de quem, por sorte, estava em pontos mais altos do terreno e viu todos abaixo perecerem. Mas o detalhe mais macabro desse evento só foi percebido quando olharam para o lago na manhã seguinte. As águas, antes de um azul profundo, haviam se tornado vermelho sangue. Não era sangue real, claro, mas ferro do fundo do lago que foi revolvido e oxidou na superfície. Para os moradores locais, no entanto, aquilo era confirmação visual de que os espíritos haviam cobrado seu preço. Essa mudança de cor serviu como um lembrete visual aterrorizante de que a beleza da natureza muitas vezes esconde mecanismos letais que operam em escalas de tempo que mal conseguimos registrar. O verdadeiro ponto de virada dessa história, e o que a torna ainda mais inquietante hoje, é a descoberta de que o Lago News não é um caso isolado. O que aconteceu lá foi uma tragédia contida, mas cientistas identificaram outros lagos no mundo que são bombas-relógio muito maiores. O Lago Kivu, na fronteira entre Ruanda e a República Democrática do Congo, é milhares de vezes maior que o News e também está saturado de gás. A diferença é que, ao redor do Kivu, não vivem apenas alguns vilarejos, mas milhões de pessoas. Se o Kivu tiver uma erupção semelhante, não estaremos contando corpos na casa dos milhares, mas possivelmente na casa dos milhões, em um desastre sem precedentes na história da humanidade. Hoje, tubos foram instalados no Lago News para tentar drenar o gás lentamente e evitar uma nova catástrofe, como uma válvula de escape eterna. O homem tenta, com sua engenharia, domar uma força geológica que não compreende piedade ou moralidade. O evento de 1986 nos ensinou, da maneira mais cruel possível, que a terra debaixo dos nossos pés não é um palco estático e seguro. Ela é um organismo vivo, instável e, às vezes, hostil.
Isso nos deixa com uma reflexão perturbadora para levar para o travesseiro. Nós construímos nossas vidas baseados na certeza de que o ar será respirável amanhã e que o chão vai nos sustentar. Mas se a natureza decidir, sem aviso prévio, mudar a composição do ar que entra nos seus pulmões agora, quanto tempo você teria para reagir? Será que as lendas antigas sobre lugares amaldiçoados são apenas histórias, ou somos nós que perdemos a capacidade de ouvir os avisos que o planeta está nos dando?